Mediação tecnológica, segundo ano do ensino médio. Estamos voltando para mais uma aula, agora já com a engrenagem toda funcionando, toda alinhada e sabendo do que nós vamos trabalhar durante esse período. Vocês viram que fizemos 2 aulas de revisão, naqueles encaixes ali, enquanto vocês estavam fazendo avaliações, nós fizemos 2 aulas de revisão. E, para dar aquele encaixe perfeito na continuidade do trabalho, nós fizemos uma etnomatemática. E nessa etnomatemática, nós nos deparamos com alguns termos importantes. Olha só, falamos de área. Área que seria utilizada para plantação de arroz, plantação de mandioca, plantação de cupuaçu, áreas. Beleza, então fica atento com essa palavra. Quando nós delimitamos um espaço para trabalhar, nós temos um perímetro. Perímetro é no entorno. O que é o perímetro? Eu quero saber o perímetro que eu moro. Eu vou ver qual que é a quadra que eu moro, a rua, as entre-ruas, e vou verificar qual o tamanho daquilo ali. Perímetro é esse entorno, beleza? Então são termos que nós utilizamos onde? Utilizamos na geometria. E vamos começar o nosso segundo ano agora de fato com um assunto específico do segundo ano. Na telinha, diretor, aula 4.1, geometria plana. E vamos começar a geometria plana com polígonos. Vamos ter algumas interrogações. A primeira dela é: o que é polígono? No decorrer da aula, nós vamos elencar definições, elencar exemplos que vão nos dar a oportunidade de responder a essa pergunta: o que é polígono? E vamos também classificar alguns polígonos. Vamos dar a ênfase a alguns mais utilizados no decorrer do período, lembrando sempre que a nossa ideia, o nosso pensamento está preso à ideia do Enem, tá certo? Primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, nós estamos sempre pensando no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, as diretrizes que teremos na aula, as orientações, os resumos, as revisões e as atividades, todas vão nos direcionar para entender o Enem e como que ele cobra geometria na sua prova. Primeira parte, geometria plana. Geometria plana. Observem no desenho que nós temos. E aí, se eu perguntasse para vocês agora assim, dessas figuras que tem aqui todas, dessas formas geométricas planas, quais vocês conhecem? Quais daqui vocês conhecem? Quais vocês sabem o nome? Quais vocês conhecem as características próprias? Porque quando falarmos em Enem e geometria, o Enem vai te cobrar o entendimento da figura na ideia de perímetro e de área, mas o Enem também vai te cobrar algumas características próprias de cada uma dessas figuras. E é isso que nós precisamos entender e compreender, beleza? Então, diretor, na telinha, começamos a geometria plana com a seguinte pergunta: o que é polígono? Já abriram um caderno? Coloquem aí no alto da folha a pergunta: o que é polígono? Já anotaram? O que é polígono? A resposta vem agora. Do grego, a palavra polígono significa muitos ângulos. Polígono significa muitos ângulos. Então você vai anotar aí. Do grego, polígono significa muitos ângulos. A separação da palavra poli são muitos e gonos são ângulos, então muitos ângulos. Então polígono é o quê?
Polígono é uma figura geométrica plana, limitada por segmentos de retas. Professor, o senhor acabou de falar que polígonos são muitos ângulos. Pois é, mas para formar um ângulo, eu preciso ter segmentos de retas. Então, olha só, uma reta, outra reta. O encontro dessas duas retas dá origem ao que nós chamamos de ângulos. Então, para ter ângulo, eu preciso ter segmentos de retas. É uma figura plana, limitada. Se é limitada, ela é uma figura fechada. Para isso aqui, que eu desenhei aqui em cima, com esse ângulo alfa, virar uma figura geométrica, eu preciso fechar essa figura. Quando eu faço aqui, ó, e limito essa figura, então aí eu tenho a geometria plana. Para ser figura geométrica, precisa estar fechada, limitada, beleza? Os polígonos são figuras geométricas fechadas. Falei agora há pouco para vocês, tem que fechar a figura. Na figura geométrica, por ter lados. Professor, o senhor não falou de lados. Tá bom. Então vamos aqui organizar segmentos de retas. Então, por ter lados, segmentos de retas e por ter ângulos, ela vai se estruturar da seguinte maneira. Cada encontro entre dois segmentos de retas nos traz um vértice. Cada vértice me dá origem a um ângulo. Então, o encontro entre dois segmentos de retas é um vértice. E também ali há a formação de um ângulo, que será chamado de ângulo interno, porque está dentro da figura. Beleza, então nós temos, olha só, deixa eu limpar aqui a figura para ficar melhor. Deixa eu limpar aqui a figura para a gente poder olhar. Eu vou direcionando vocês aqui com o pincel roxo. Nós temos os vértices, tá aqui os vértices, que são os encontros entre os lados, entre os segmentos de retas. Nós temos o ângulo, chamado de ângulo interno. Cada vértice origina um ângulo interno. Nós temos o ângulo externo. Para eu enxergar o ângulo externo, eu preciso traçar uma reta paralela a um desses lados. Então, vou pegar aqui um outro lado qualquer. Olha só, vou apagar. Ixi, apaguei, foi tudo, tá bom. Vou pegar aqui um lado qualquer. Deixa eu pegar aqui esse lado aqui, ó. Peguei aqui um lado qualquer. Eu tenho aqui dentro o ângulo interno e o ângulo externo vai ser o ângulo que vai formar com esse aqui. Beleza? Esse aqui é o ângulo externo. Olha só aqui, ó. Eu preciso ter a reta paralela ao lado que eu estou destacando. Aí tem o ângulo interno e tem o ângulo externo. Então, essa é a estrutura da nossa figura. Além disso, no polígono, nós temos também a ligação entre vértices não consecutivos, que é chamada de diagonal. Olha só, vértice, deixa eu pegar o vermelho para você enxergar, eu quero que vocês enxerguem. Olha só, vértice, 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 todos esses de vermelho são os nossos vértices. Quando eu ligo dois vértices consecutivos, eu tenho o lado da figura, certo? Eu tenho um lado da figura. Quando eu ligo dois vértices não consecutivos, eu tenho uma diagonal. Diagonal, então, é a ligação entre dois vértices não consecutivos. Vamos agora, então, falar sobre cada um desses elementos. Então, vamos lá. Elementos do polígono. Vértice corresponde ao ponto de encontro dos segmentos que formam o polígono. Você pode colocar aqui, para ficar mais fácil, a informação.
lado, tá certo? O lado é esse segmento de reta que forma o polígono. Lado corresponde a cada segmento de reta que une os vértices. Então, isso é o nosso lado. Beleza? Ângulos. Ângulos podem ser internos ou externos. O ângulo é a região formada pelo encontro entre dois segmentos de retas. Os vértices consecutivos, os lados consecutivos se encontram em um mesmo vértice. E nesse encontro nós temos a formação do que chamamos de ângulo interno, se tiver na parte de dentro da figura. E o ângulo externo é aquele ângulo que está na parte externa, na parte de fora da figura. Diagonal, segmento de reta, não é lado, desculpa, eu ia colocando aqui lado, não é lado, segmento de reta, porque isso vai ser interno da figura, que liga dois vértices não consecutivos e passa no interior da figura. Então, aqui nós temos a estrutura do polígono e também destacamos a definição de cada um deles. Primeiro, eu falei para vocês, porque escutar te garante uma porcentagem de aprendizado. Depois eu mostrei no material, você viu ele escrito. Já tem mais uma porcentagem de aprendizado. Agora vocês vão copiar no caderno. Já tem uma outra porcentagem de aprendizado. Depois você vai colocar em prática. Aí já vai melhorar o seu aprendizado. É assim que nós vamos estudando. E eu tenho certeza que uma grande parte dos alunos está fazendo a seguinte pergunta: e onde eu uso polígonos? Não, a pergunta não é para que serve. Não. É onde eu vou usar ou onde é utilizado polígonos. Onde? Para que polígonos? Para que serve? Então, vamos começar agora a mostrar algumas utilizações de polígonos. Olha só aqui, ó. Construção civil. Já viram alguma obra aí perto da casa de vocês, de uma casa ou de um galpão, de um celeiro, de um estaleiro, de uma porteira? Já viram uma construção? Já perceberam que a estrutura utilizada é sempre no formato de polígonos? E cada objeto tem essa formação. Se o objeto vai ser para ficar fixo, eu posso usar quadriláteros. Aqui, ó, 4 lados, está lá, ó, 4 lados. É porque são estruturas fixas. Vai ter ali uma amarração, vai ter ali uma lajezinha para segurar. Se eu preciso de alguma coisa para dar resistência, para aguentar peso, aí tem que ser triângulos. Porque os triângulos são figuras mais rígidas, eles aguentam mais peso e ele não vai ser tão flexível, não vai envergar com tanta facilidade. Na verdade, se você fizer o triângulo direitinho e forçar, ele quebra, mas não deforma. Porque o triângulo é uma figura rígida. Então aqui, ó, onde vocês estão vendo todos esses detalhes, nós vemos a geometria. Olha só lá, ó, tudo volta aqui. Tudo é geometria. Então, agora para você saber melhor cada um deles na construção civil, só mergulhando e aprofundando mais nesse setor. Construção civil, engenharia, arquitetura, só indo mais a fundo nessa área para ter ali direitinho esses cálculos de rigidez, de firmeza, de tudo que ele pode nos proporcionar, beleza? Então agora já entendemos o que é polígono, já vimos onde é utilizado os polígonos, então agora vamos classificar os polígonos. Diretor, na telinha, classificação dos polígonos. Os polígonos vão ser classificados de acordo com o número de lados ou número de ângulos. Então já anota no caderno aí. Já anota no caderno, em qualquer polígono, a quantidade de lados é igual à quantidade de vértices, que é igual
a quantidade de ângulos internos. Triângulo tem 3 lados, tem 3 vértices, tem 3 ângulos. Quadriláteros tem 4 lados, tem 4 vértices, tem 4 ângulos. Pentágono tem 5 lados, tem 5 vértices, tem 5 ângulos. Anota essa informação. Olha só os quadriláteros aqui, ó. Esses aqui são os principais, tá bom? Triângulos, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono, dodecágono, pentadecágono e icoságono. Olhem a estrutura da palavra. Tirando aqui os 2 primeiros, né? Tirando esses 2 primeiros aqui, os outros todos usam um prefixo que indica quantidade e usam o sufixo gonos, que significa ângulos. Pentágono, penta é 5, gono é ângulo, 5 ângulos. Se tem 5 ângulos, tem 5 lados, tem 5 vértices. Heptágono, hepta é 7, gonos é ângulos, então 7 ângulos. Octógono, 8 ângulos. Decágono, 10 ângulos. Se tem 10 ângulos, tem 10 lados, tem 10 vértices. Então, é assim que nós teremos a classificação desses nossos polígonos. Tirando esses 2 primeiros aqui, ó, que fique bem ligados para vocês, tá? Esses 2 primeiros, eles têm uma denominação diferente. E eles também vão ter estruturas e classificações específicas. Vamos começar falando um pouquinho sobre o triângulo? Olha só, triângulos são polígonos com 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Porque você já notou, não é no caderno que se tem 3 lados, tem 3 ângulos, tem 3 vértices. Anotou no caderno isso aí, não anotou? Então é bom que fique bem claro isso para vocês, tá certo? Os triângulos, eles vão ser classificados de acordo com os lados ou de acordo com os seus ângulos. Então eu vou olhar para o triângulo e vou classificá-los de 2 maneiras diferentes. E é importante que eu observe isso na atividade. Ele quer que eu classifique o triângulo com relação ao quem? É aos lados? Bom, com relação aos lados, ele pode ser equilátero. Equilátero é um triângulo que possui 3 lados iguais. Equilátero, equi traz essa ideia de igualdade, tá? Equidistante significa a mesma distância, equivalente significa que vale a mesma coisa. Então, esse equi traz essa ideia de igualdade. Então, um triângulo que é equilátero, ele é um triângulo que possui 3 lados iguais. Ponto. Triângulo isósceles. O triângulo isósceles é aquele que possui 2 lados iguais. Somente 2 lados iguais. Então, equilátero, 3 lados iguais, isósceles, 2 lados iguais. O outro triângulo, quanto aos lados, é o triângulo escaleno. O triângulo escaleno, ele possui 3 lados diferentes. Então, anotem no caderno. Com relação aos lados, os triângulos podem ser isósceles, equilátero e escaleno. Quanto aos ângulos, né, aqui ficou faltando aqui, ó. Quanto aos ângulos, canetinha, pronto. O triângulo pode ser retângulo quando tiver um ângulo reto. Na maioria das vezes, tá? O ângulo reto, ele vai vir assim, ó. Tá? Com esse quadradinho aqui. E dentro do quadradinho vai ter uma bolinha. Na maioria das vezes, tá? Não é sempre.
o Enem vai ter que nos sugerir essa ideia de que ele é retângulo. Então ele traz com esse formato aqui, com esse desenho. Beleza? Um quadradinho, ó, um quadradinho e um pontinho dentro. E o que é o triângulo retângulo? É aquele que possui um ângulo reto. E o que é um ângulo reto? O que é esse ângulo reto? Medida igual a 90 graus. Isso é um ângulo reto. Medida igual a 90 graus. Então, esse desenho aqui, deixa eu apagar aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele mede 90 graus. Olha só, 90 graus. Beleza? Triângulo pode ser acultângulo. Ele vai ser chamado de acultângulo quando ele tiver os 3 ângulos agudos. Fique bem anotado. O triângulo retângulo tem um ângulo reto. O triângulo acultângulo tem 3 ângulos agudos. E o próximo triângulo é o triângulo obtusângulo, que possui um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? Para quem não lembra, e eu ainda pulei ali em cima também, né? Obtuso. Medida maior que 90 graus. Acultângulo, ângulo agudo. Medida menor que 90 graus. Então, vocês precisam ter essas informações anotadas no caderno. Então, os triângulos podem ser equilátero, isósceles e escaleno quando eu os trato de acordo com os seus lados, quando a classificação é de acordo com os lados. Retângulo, obtusângulo e acultângulo. Isso quando eu os relaciono com os seus ângulos. Falando em ângulos, no triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre igual a 180 graus. Num triângulo qualquer, a soma dos ângulos internos é sempre igual a 180 graus. Sempre. Beleza? O que vai acontecer? Vai ter situações de atividades em que ele vai me propor descobrir ou o valor da letra, da incógnita, ou o valor do ângulo. Então, para isso, eu preciso lembrar das regras. Então, olha só a primeira questão. Sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, determine os ângulos. Ele quer que eu diga quanto vale os ângulos do triângulo. Então, primeira coisa, eu vou descobrir o valor de x. É a primeira coisa. Então, vamos lá. 3x mais 4x mais 2x. Se eu someio os 3 ângulos, tem que dar 180 graus. 3x mais 4x dá 7x, mais 2x vai dar 9x, é igual a 180 graus. X é igual a 180 dividido por 9. X é igual a 20 graus. Se fosse uma questão de vestibular ou do Enem, pode ter certeza que teria na letra A, B ou C esse 20 graus. Só que ele não quer o valor da letra, ele quer o valor de cada ângulo. Então, eu vou fazer assim, ó. 3x é o mesmo que 3 vezes 20, que vai dar 60 graus. O primeiro ângulo é 60 graus. Vamos lá. 60 graus. Esse aqui, ó.
60 graus. O segundo ângulo é 4x. 4 vezes x é 4 vezes 20. 4 vezes 20 vai dar 80 graus. O terceiro é 2 vezes x. 2 vezes 20. 2 vezes 20, 40. 40 graus. A soma deles tem que ser 180. Pode somar. 60 mais 40 mais 80. 180. Mais uma questão. Olha só. Mais uma questão. Sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, determine os ângulos. 50 e 30 já tem, só falta o x. Então é fácil. X mais 50 mais 30 é igual a 180. Vou somar esses dois, vai ficar x mais 80 é igual a 180. X é igual a 180 menos 80, x é igual a 100. Já tem os outros dois, então achei o valor de x, já achei o valor do ângulo que ele destacou. O outro polígono que tem nome diferente é o polígono chamado de quadrilátero. Polígono que possui 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices. Já sabemos que, se tem número de lados, os lados vão corresponder à sua quantidade de vértices e de ângulos. Os quadriláteros podem ser classificados, divididos em 3 grupos. O grupo dos paralelogramos, que é o paralelogramo, são quadriláteros que possuem 2 pares de lados paralelos e iguais. Esse lado é paralelo a esse e tem o mesmo tamanho. Este lado é paralelo a este e também tem o mesmo tamanho. Então, se ele tem essas características, ele é chamado de paralelogramo. 2 pares de lados paralelos e iguais. E os paralelogramos são os seguintes. Olhem só, fiquem atentos. Olha lá, ó. 2 pares de lados paralelos e iguais. 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 Todos esses polígonos com 4 lados são classificados como paralelogramos. Durante muito tempo nós pensávamos que somente esse era o paralelogramo, mas não, este e este também são paralelogramos. Por quê? Porque por característica e por definição possuem 2 pares de lados paralelos e iguais. Estão anotando tudo aí, não é? Estou tentando ir o mais lento possível para que vocês possam acompanhar a aula e também fazer as anotações. O quadrado, ele possui 4 lados iguais e 4 ângulos medindo 90 graus, ângulos retos. Se os 4 lados são iguais, esse é igual a esse, e esse é igual a esse, e todos são iguais. Então, ele é um paralelogramo. O retângulo possui os lados paralelos iguais e 4 ângulos retos. Por aqui, nós podemos concluir que o quadrado também é um retângulo, porque o quadrado possui os lados paralelos iguais. Esse lado é igual a esse, e esse é igual a esse. Então, os lados paralelos são iguais, e os 4 ângulos também são retos. Então, todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo vai ser quadrado. Losango. O losango possui os 4 lados iguais. O que vai diferenciar o losango do quadrado? O quadrado tem 4 ângulos retos. O losango vai ter 2 pares de ângulos agudos e pares de ângulos obtusos. Os 2 pares vão se dividir entre ângulos agudos, olha só, e ângulos obtusos. Então, aí gera o nosso losango, beleza? Trapézios, é o segundo grupo dos quadriláteros. O primeiro grupo dos quadriláteros é o grupo dos paralelogramos.
Segundo grupo é o grupo do trapézio. Trapézios são quadriláteros que possuem somente dois lados paralelos e não serão iguais. O trapézio possui dois lados paralelos e esses lados não são iguais. Esses lados vão ser chamados de base. O trapézio vai ter uma base maior e uma base menor. O trapézio pode ser trapézio isósceles quando esses lados não paralelos forem do mesmo tamanho. O trapézio vai ser retângulo quando no trapézio eu tiver um ângulo reto. E o trapézio vai ser escaleno quando os lados não paralelos não forem iguais. É importante tudo isso, tanto dos paralelogramos quanto dos trapézios. Então anotem tudo, beleza? Então você viu que no trapézio a gente vem pelos lados não paralelos. Se forem iguais, isósceles. Se tiver um ângulo reto, retângulo. Se forem diferentes, trapézio escaleno. Então vamos lá. Primeiro grupo dos quadriláteros, o grupo dos paralelogramos, dois pares de lados paralelos. Grupo dos trapézios, um par de lado paralelo e diferentes. E agora o terceiro grupo dos quadriláteros, o grupo daqueles quadriláteros irregulares. Anota aí, terceiro grupo, grupo dos quadriláteros irregulares, que não possuem lados paralelos, somente tem 4 lados. Beleza. Nos quadriláteros, a soma dos ângulos internos vai ser sempre igual a 360 graus. No quadrilátero, a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. E vai funcionar da mesma maneira. Olha só, quer saber o valor dos ângulos? Determine os ângulos. Isso, então vamos lá. Deixa eu fazer aqui. 2x mais 40 mais 4x menos 10 mais 5x mais 55. Pronto. Isso tem que ser igual a 360. Ali vai apagar. Deixa eu apagar aqui, depois a gente coloca aqui embaixo a resposta. Pronto. 2x mais 4x mais 5x, 6 vai ficar 11x. 55 mais 40 dá 95. 95 menos 10 dá 85. Isso é igual a 360. 11x é igual a 360 menos 85. 11x é igual a 360 menos 85. Se fosse 360 menos 80, ia dar 280. Como tem 5 a mais, aqui vai ter 5 a menos. 275. 275 dividido por 11. X é igual, deixa eu ver, 2 dá 22, sobra 5, 55, vai dar 25. Esse é o valor do x. Se ele quisesse só o x, estava resolvido, mas ele quer o valor de cada ângulo. Então, vamos encontrar aqui cada ângulo. Aqui é 4x menos 10. 4 vezes 25 menos 10. 100 menos 10, 90. Ângulo reto, 90 graus. Aqui em cima é 2 vezes 25 mais 40. 2 vezes 25 dá 50, mais 40 é igual a 90. Ângulo reto também. Aqui já está 55, então agora eu vou ficar no 5x. 5 vezes 25 vai ficar 125. Pronto, determinamos todos os ângulos desse quadrilátero. Outro exemplo. Sabendo que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360, determine os ângulos do quadrilátero. Do mesmo jeito, olha só.
x mais 20 mais x mais 10 mais x. Isso vai dar 360. Então, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4x mais 30, 50, 60. Mais 60 igual a 360. 4x é igual a 360 menos 60. 4x é igual a 300. X é igual a 300 dividido por 4. Se fosse 2, dava 150. Como é por 4, vai ficar 75. X é igual a 75. Depois, vocês vão vir aqui, ó, 75, mais 10 dá 85, mais 20 dá 95, mais 30, ó, bem prático, bem rápido, bem eficiente. Então, vimos aqui as definições dos triângulos, a classificação dos triângulos, vimos a definição dos quadriláteros e a classificação dos quadriláteros. E vimos também a soma dos ângulos internos no triângulo, 180 graus, e no quadrilátero, 360. E se quisermos saber, tá, características de outros polígonos, tal, precisamos seguir algumas regras particulares. Por exemplo, ele pode falar de um polígono regular ou irregular. Regular vai ter todos os lados iguais e todos os ângulos também iguais. Pentágono regular tem 5 lados iguais e 5 ângulos iguais. Irregular significa que ele não tem lados iguais e também não vai ter ângulos iguais. Então, guardem essa informação com relação ao polígono regular. Nos polígonos regulares ou irregulares, eu posso determinar a soma dos ângulos internos usando essa equação. N menos 2 vezes 180. Quem é N? N é o número de lados. Por exemplo, olha só aqui, ó, temos aqui um pentágono. O pentágono tem 5 lados, então a soma dos ângulos internos de um pentágono é 5 menos 2 vezes 180. A soma dos ângulos internos de um pentágono é 3 vezes 180. Essa soma vai ser 540 graus. E assim fazemos com todos os polígonos que nós quisermos. Se for um hexágono, vamos pensar aqui no hexágono, a soma do hexágono. 6 menos 2 vezes 180. Hexágono, 4 vezes 180. Hexágono, 400 com 320, 720 graus. E assim nós vamos brincando com essas figuras. Ali tem o hexágono, tem o heptágono também. Vou fazer o heptágono aqui rapidinho. Olha só, heptágono, diretão. 7 menos 2, 5. 5 vezes 180. Ó, 5 dá 500, com 400 dá 900. 900 graus. E aí vamos fazendo e vamos brincando. Senhores, isso aqui é para eu descobrir a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Qualquer um que eu quiser. Eu jogo nessa equação, n menos 2, n é o número de lados, tiro 2, porque são os lados consecutivos, e aí vou achando a soma desses ângulos, beleza? E para encerrar a aula, então, o nosso Brincando com os Números. Na telinha, diretor, brincando com os números da aula de hoje. Cadê? Olha lá. Nós já vimos o que é um quadrado, certo? Na aula falamos do que é quadrado. Para ser quadrado tem que ter os 4 lados iguais. Por isso que 92% das pessoas que se arriscam nessa pergunta erram. Quantos quadrados tem nessa figura? Temos ali uma figura. Pode ser no nosso cenário já, diretor? Lá no cenário para encerrar a primeira parte da aula. Tem a figura, olhem para a figura e digam quantos quadrados vocês conseguem enxergar naquela figura. Cuidado, só é quadrado se tiver todos os lados iguais, beleza? Enquanto você pensa, a gente vai voltar com a revisão e a atividade de sala. Não sai daí, não levanta.